No programa Entrevista Aberta com Denise Martins de hoje, vamos receber uma mulher que sabe tudo sobre psicologia familiar. Stephanie Vinhal é psicóloga com clínica particular no Brasil desde 2013. Aqui nos Estados Unidos, ela atua como terapeuta clínica desde 2022 com uma ONG na região de Boston. Lá, ela serve famílias, crianças e adolescentes. Portanto, fique ligado aí que o tema de hoje é muito especial e conta com uma pessoa com uma vasta experiência. Boa noite! Começa agora mais um programa Entrevista Aberta e é com muita alegria que estamos aqui para trazer mais um tema muito importante para a nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre como as redes sociais estão impactando nossas crianças e adolescentes e nós vamos falar com a psicóloga Stephanie Vinhal. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Denise. Obrigada mesmo pela sua participação. É um tema muito real hoje, que é importante ser discutido na nossa comunidade. Com certeza, o prazer é meu. Bom, o uso excessivo das redes sociais vem mudando os comportamentos das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos, né? Até que ponto essa influência acaba impactando a autoestima e o comportamento desses jovens e adolescentes? Sim, então, é um problema que é muito real, principalmente depois da pandemia. E por que acaba muitas vezes impactando, como você mesma mencionou, a gente também é impactado por isso, nós adultos, mas por que acaba impactando muito mais, muitas vezes, as crianças e os adolescentes? Principalmente os adolescentes, eles estão passando por uma fase de transformação gigantesca durante o período da adolescência, e nesse período de transformação, eles estão buscando pela validação social. Então, as redes sociais, muitas vezes, elas entram na vida desse adolescente como uma forma dessa busca pela validação social. Né? Um refúgio ali, um refúgio, né? para essa criança, para esse adolescente. E quando ele chega ali e quando ele não é exposto àquilo que ele desejaria, né, muitas vezes encontrando ali um bullying, um body shaming, né, que a gente usa, que é realmente ele passar pela vergonha de como ele se coloca ali, ficar comparando muita realidade que ele tem com a realidade de outras crianças, de outros adolescentes, que muitas vezes têm uma realidade completamente diferente, né? Tudo isso acaba impactando muito na maneira como esse adolescente se vê, né? E absorver essas informações. Isso, e provocando uma baixa autoestima. Né? Falando de crianças e adolescentes, se a gente for estipular uma idade aqui, por exemplo, entre 10 a 19 anos, correto? Isso. Uhum. E aí, essa transformação, esse comportamento vem aí, o apego ao vício. Como que surgem os vícios já nesse período dessa transformação? Sim, o vício, né, ele é um mecanismo que ele acontece da mesma forma que acontece com as redes sociais, ele pode acontecer com outros tipos, né, de vícios. Então, a criança, o adolescente, né, vamos usar assim, o adolescente, ele está mais exposto ainda a esse vício, às redes sociais, porque além dessa composição, né, do social, de que ele já está com essa propensão a buscar essa validação social, também tem o biológico. Então, esse adolescente, ele muitas vezes, ele na busca pelo prazer, na busca pela validação, né, ele vai acontecer o que a gente chama ali de realmente desse aumento dessa dopamina, né, que esse adolescente tem na hora de estar buscando isso. E que muitas vezes essa busca pelo prazer ele poderia acontecer através da prática de um esporte, de uma interação social face a face, mas que hoje é muito fácil com as redes sociais. Então, é muito mais fácil que eu abra ali o meu TikTok, que eu abra o Snapchat, que eu faça ali um vídeo curto,
né, falando sobre mim, que eu receba likes, follow, e que reforcem esse meu comportamento, do que muitas vezes colocar a cara a tapa ali no mundo real para poder saber se eu vou ser validado ou não, né? Então, a rede social ela acaba vindo como uma fonte muito rápida, né, de prazer, de validação, e por isso, né, tem esse efeito tão viciante de que realmente é uma mensagem muito rápida que chega pra gente de E que fácil, é né? só abrir Fácil, e compartilhar rápida, e pronto. e com, tipo assim, são muitos aplicativos, muitas ferramentas que enchem os olhos, né? Você Com coloca certeza. uma criança que tá, eu já vi muito algumas publicidades, né? A criança tá ali chorando, tá agoniada, e a mãe já pega e já coloca, já liga o telefone ou o tablet, e ela rapidamente para de chorar como se não tivesse acontecido nada. Então começa aí a nossa, é mais fácil também, né, Com certeza. no nosso dia a dia e na correria, às vezes a gente peca em tentar calar ou afagar aquele sofrimento daquela criança, e na verdade a gente pode estar cometendo erros ou acelerando aí os vícios, né? Com certeza. Bom, você falou que esses vícios até genético, isso vem do nosso sistema, às vezes a gente acaba evoluindo para os vícios. Mas quais são os sintomas dessa dependência? Como que os pais podem identificar o início e trabalhar isso? Sim. Esse vício, né, em relação ao uso das redes sociais, ele pode ser identificado como qualquer outro vício. A gente considera vício tudo aquilo que impacta nas atividades, né, na sua performance como ser humano. Então, No se dia a você... dia. Isso. Então, se eu tenho utilizado as redes sociais a tal ponto que isso tem consumido a maior parte do meu tempo, né, eu não consigo passar, né, um dia, uma semana sem fazer isso. Outra coisa também é a reclusão, né? Que aí essa criança, esse adolescente, ele vai estar realmente passando mais tempo num quarto, vai estar né, mais recluso em relação ao contato social, então tem dificuldade de fazer amigos. Então, todos esses são indicadores de que realmente o uso dessa rede social está se tornando realmente um vício. Bom, tem até dados, alguns telejornais já colocaram, né, que filho matando o pai, porque o pai tirou o celular, porque o pai proibiu o uso da rede social. Então, esse aí já é o extremo, né? Já Com chegou certeza. aí no extremo. Então, assim, é de suma importância o que você está falando pra gente, porque realmente está impactando de forma muito significativa a nossa sociedade, né? Como nós chegamos até aqui para chegar ao ponto desse tipo de comportamento surgir na nossa comunidade, né? Antigamente a gente não tinha internet. Eu lembro que a gente assistindo os filmes hoje o que 10 anos atrás, eu acho que 20 anos atrás, nós tínhamos as revistas, né? Acompanhávamos as telenovelas pelas revistas, os resumos das telenovelas pelos jornais. Isso. Como que se deu esse vício, esse comportamento, a evolução desse comportamento? Sim. Da mesma maneira, né, que acho que por mais que hoje a gente tenha, principalmente nos últimos 10 anos, a gente possa perceber que houve, né, muito mais o estímulo ao uso e também o uso desse tipo de recurso, né, das telas, das redes sociais, se a gente for realmente avaliar, né, o nosso passado, desde que o mundo é mundo, né, o adolescente, a criança, ele tem essa tendência, né, a ter esses comportamentos mais autodestrutivos pela própria composição, mesmo pela própria fase de desenvolvimento que essa pessoa está, né? Muitas vezes a gente não tem o nosso senso de julgamento, né, a gente não está completamente desenvolvido, então é difícil às vezes a gente saber o que é certo, o que é errado, né, e fazer esse julgamento. Então, desde que o mundo é realmente o consumo, né, de álcool, drogas, até mesmo pornografia, né, é uma coisa que, infelizmente, sempre existiu dentro, né, da realidade dos adolescentes. Agora, o que é importante a gente entender é que as redes sociais, elas são uma realidade, né, que E elas não tem como existem. reverter isso, Não. daqui
para frente, né? Exatamente. Que elas são a realidade, que elas vão existir e que até mesmo podem existir coisas boas que a gente pode estar Com tirando certeza. disso, né? Então, assim, o nosso desafio vai ser, assim, não demonizar, né, as redes sociais e entender como que a gente vai colocar isso de uma forma saudável E dentro pode da até rotina. trabalhar com esses adolescentes também dentro da rede social, só que de forma positiva. Com certeza. Né? Talvez tirar o vício de pouco a pouco e ele aprender a usar essas ferramentas de forma positiva ao crescimento, né? Com certeza. Bom, nós falamos agora há pouco que esse comportamento, né? Essas crianças, esses adolescentes que estão em formação, que estão passando por esse vício, que estão, né, na verdade, vivendo esse vício, vão se tornar aí adultos que também vão formar crianças com vícios, correto? Com certeza, isso mesmo. Então, assim, é muito importante estar, né, de olho. Acho que tudo isso é um movimento que é muito recente. Se a gente for pegar 20 anos atrás, provavelmente a gente não estaria tendo esse tipo de conversa, né? Até mesmo 10 anos atrás. Então, é um assunto que é muito recente e que a gente só está vendo os impactos disso agora. Mas, uma coisa a gente pode estar falando com certeza. Esse tipo, né, de falta, né, que pode existir no sentido de uma falta de se olhar para dentro, de se entender o meu processo, de se trabalhar essa autoestima durante essa fase da adolescência, ela pode ter impactos gigantescos na minha vida adulta. Então, é certo que essas pessoas, elas não tendo essa estrutura, lá na frente elas estão mais sujeitas a estarem vivendo relações abusivas, a estarem, né, sujeitas a qualquer tipo de validação. Sendo abusivas também. Sendo abusivas, né? Não sabendo comunicar as suas emoções, seus sentimentos, né? Se posicionar. Então, estando mais vulneráveis a estar fazendo ações que busquem a validação dessa outra pessoa, né? Então, a validação do outro. Então, tudo isso, né? Essa falta dessa base, dessa estrutura durante esse período da adolescência, com certeza pode resultar em todos esses impactos e, assim, não vamos nem entrar no mérito de discutir realmente realmente os transtornos, né? Que isso pode trazer, como depressão, ansiedade e, obviamente, também uma pessoa que ela já tem esse vício, né, durante a adolescência, ela pode levar isso para a vida adulta e até mesmo buscar outras formas de satisfação. Então, uma pessoa que ela é muito propensa ao álcool, e eu posso estar muito propensa a outros tipos de drogas, né? Então, um vício vai desencadeando o outro. Com certeza, né? com Então, certeza. Stephanie, o jovem, ele precisa criar algum tipo de laço. Ele quer pertencer a algum tipo de grupo, aquele espaço, né? Como fazer isso de forma com que ele possa usar as redes sociais e também fazer com que ele se sinta pertencente daquele movimento, a gente vê, século XX, o pessoal agia de uma forma, a rede de uso maior era outra, né? Hoje é a nossa realidade. Dentro da nossa realidade hoje. Uhum. Seria realmente o uso com a responsabilidade, né? Mas, assim, é muito fácil a gente falar, né? Assim, acho que é uma resposta que muitas vezes vem na ponta da língua e que é até óbvia, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar por o que está por detrás. Então, o que é esse uso com responsabilidade? Esse adolescente, ele tem noção de quais são os impactos do uso daquela rede social? Esse adolescente, ele sabe realmente qual tem sido o propósito, né, de uso dessa rede social. Esse adolescente, ele sabe o impacto que isso tem no consumo, em relação à produtividade dele, em relação à qualidade de sono, em relação a até mesmo desenvolvimento dessas habilidades sociais. Então, assim, demanda muito conhecimento por parte desse adolescente para que ele possa ter um uso saudável. E acho que nesse momento vai entrar o papel que a gente tem enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, que é um papel gigantesco de auxiliar, de mostrar o caminho, né, de abrir os olhos. E os exemplos, né? Não adianta eu cobrar da criança um comportamento que às vezes não sai
Exato, Né? Ele exato. me vê de uma forma, ele vê, eu sempre me coloco como exemplo, né? Às vezes eu tô aqui cobrando um comportamento do meu filho e o meu filho tá vendo ao contrário. Não passo tempo com ele, não estou com ele no momento que eu posso estar com ele. Ele está numa televisão ou até mesmo usando o telefone e a gente do lado, né? E eu costumo dizer que, por exemplo, ir à mesa com o telefone para, né, as refeições e usar o telefone. Eu proibi completamente. Uhum. Porque é um momento é um momento de que eu assim de comunhão, né, de estar fazendo a refeição e também de estar ali, diz que não é momento de conversar, mas a gente acaba conversando, né? Com certeza, com certeza. Bom, o Utah, aqui um dos estados aqui dos Estados Unidos está para aprovar a lei, né, que restringe aí o uso das redes sociais de menores de 18 anos, né? E é um dos estados que estão trabalhando para aprovação dessa lei. A medida começa logo agora em março, né? Nesse ano. São jovens que vão precisar aí da autorização do pai e da mãe, de tempo, e não só a idade, mas também o tempo que vai ficar nas redes sociais, né? Essa lei, ela, você, como estudiosa, né, dentro do comportamento, ela vem para ajudar os pais na conscientização ou você acha que vai dar uma revolta aí nos adolescentes? Como profissional, o que que você diz sobre isso? Uhum. Eu acho que é bem interessante, né? Porque essa lei, porque a gente talvez entender o porquê que ela existe, vai realmente fazer a gente entender o propósito, de como que a gente pode colocar isso, né, como pai e como mãe, para essas crianças e esses adolescentes que agora vão estar, né, vão ser sujeitos a Vigilância, né? essa lei, né? Então, é, eu acredito que essa lei, ela entra, né, e principalmente eu digo isso, igual você falou, não só por ser uma estudiosa, né, do comportamento humano, mas também por estar aqui nos Estados Unidos, por estar atuando com famílias, com crianças, com adolescentes, né. Então, eu acredito que iniciativas como essa lei, ela entra realmente para poder suprir uma coisa que não existe hoje. Então, hoje é muito fácil para uma criança, para um adolescente pegar um celular e entrar na rede social e criar uma conta que eu vou colocar ali fingindo que eu tenho, né, 18 Uma anos, mas não idade, tenho, e que eu vou ter acesso a tudo, não só a rede social, mas também YouTube, né? Enfim, então é muito fácil para qualquer criança e qualquer adolescente para eles criarem qualquer conta, sem restrição em qualquer plataforma. E também em relação à questão mesmo da própria rotina, da própria utilização, né? Hoje a gente percebe que existe essa dificuldade dos pais. Acho que também, partindo do ponto que muitas vezes é difícil para mim, enquanto pai, enquanto mãe, eu administrar, né, esse meu uso, né, É essa um pai minha que fica 12 relação. horas fora de Isso. casa, como é que faz? Então, assim, a lei, ela vem com essa proposta de, ok, já que os pais não estão conseguindo e já que muitas vezes essas plataformas, elas não estão conseguindo estabelecer ferramentas, né, ou então realmente terem esse tipo de controle em relação ao usuário, então a gente vai ter que estabelecer, né, leis que sejam mais rígidas e que realmente busquem, né, estabelecer esse tipo de rotina, de organização, de estrutura em relação ao uso das redes sociais. Saudável, quanto tempo seria o uso das redes sociais? Em média, no máximo, né? Acho que varia muito em relação à questão da idade, né? Mas se a gente está focando especificamente em adolescente, Sim, não mais do que 1 a 2 horas por dia. nossa, então isso vai dar uma É, guerra muito grande. exatamente. É um conflito muito Porque grande. alguns estudos falam que adultos, adolescentes, crianças e adolescentes estão passando mais de 9 horas Exato, online ali ligado. exato. Então, realmente vai ser se realmente for de forma colocar essa lei,
e vigorar, ela vai dar um impacto grande no comportamento das famílias, Com né? certeza. Porque os pais vão ter que achar formas de interagir com essa criança, né? Vai ser um desafio. Leitura, atividade, realmente o cenário vai mudar, né? Como que Exatamente. cria hábitos saudáveis para que a criança cresça mentalmente saudável? Como o pai pode trabalhar isso, doutora? Já vamos Sim, começar sim. a melhorar isso aqui, porque vai ser uma guerra Com certeza, né? Eu acho que isso que você falou é muito assim da terceirização, né? É mais fácil a gente entregar um tablet com uma atividade ali do que sentar com meu filho com uma atividade ali, com uma folha, a gente pintar, desenhar, né? Então, é uma terceirização dessa parentalidade, né? E que quando a gente pensa em estrutura, né, de rotina saudável, eu acho que primeiro é importante a gente lembrar que não existe um jeito certo de ser no mundo, né? Não existe um jeito certo de se estabelecer uma rotina com a criança, um jeito certo, não, tem que ser assim, não existe isso. Mas uma coisa é certa, né? Acho que toda criança, todo adolescente, eles estão assim sujeitos e eles muitas vezes eles se beneficiam muito de realmente de ter essa rotina, de ter essa estrutura, de ter hierarquia, né? Então, regras. E então, independente de como seja, é importante que isso seja expresso para essa criança, né? Que realmente seja entendível para essa criança e acessível que você entenda, né? Que aqui nós temos hora para isso, hora para aquilo, igual você falou. Temos a hora de sentar na mesa, de conversar como família. Você também vai ter o momento, né? De utilizar as redes sociais para poder estar em contato com seus amigos. Muitas vezes até mesmo para poder fazer uma terapia, né? Para poder participar de algum grupo. Então, o mais saudável, quando a gente pensa assim, o mais saudável, realmente é pensar nessa possibilidade de existir essa estrutura. Hoje, dentro do seu consultório, a realidade entre tratar crianças e adolescentes está chegando no mesmo nível de tratar adultos com problemas de saúde mental, tipo de ansiedade? Como que é essa realidade dentro do consultório? Sim. Hoje a minha atuação ela é mais na comunidade, trabalhando com crianças e com adolescentes. Mas pelo que eu vejo sempre, assim, desde o começo da minha atuação, já tem 10 anos que eu estou atuando, né? O que eu sempre vejo é que muitas vezes exige uma procura até maior para crianças e para adolescentes do que para adultos. Eu acredito que muito disso pode estar ligado com o fato, de novo, né, da terceirização do problema. É muito mais fácil, muitas vezes, a gente pensar que o nosso problema está na criança, no adolescente, do que em nós mesmos, como pais, né? Isso também a gente traz para as redes sociais. Vou tirar a rede Isso. social, mas eu vou colocar ele numa atividade que eu não posso perder o meu tempo. Então, eu coloco ele numa atividade ali e ele vai fazer aquela atividade sem a minha orientação ou sem a minha presença. Ou seja, eu estou ali terceirizando um problema, independente, né? Não tem a minha companhia. Ou, por exemplo, acha que só quem precisa da terapia é o filho. Não o pai e a mãe, né? Isso é interessante que você é, acabou de dizer, porque se eu terceirizo o problema, significa também que eu preciso me encaixar e me achar ali dentro da comunicação. Eu não aprendi a ter uma comunicação familiar, não só familiar, mas na verdade, o ser responsável por uma outra pessoa. Isso que mesmo. É uma carga, né? Nós que somos pais, mães, ou pães, né? Então, aí tem uma responsabilidade muito grande. Bom, Stephanie, quais os maiores problemas que adultos enfrentam, né, depois de ter passado por esse vício na adolescência? Como eles se encontram e quais os maiores problemas que eles enfrentam aí para tratar? Sim. Além, obviamente, né, desses índices alarmantes aí, realmente, de depressão e ansiedade, acho que a gente precisa de entender qual que é o impacto disso, né? Então, o impacto disso, muitas vezes, é essa inabilidade, né, de você realmente estar estabelecendo relações no presencial, né? Muitas vezes uma dificuldade de se expressar, tudo fica muito mais fácil quando a gente
só abre o celular, a gente quer pesquisar sobre um assunto, a gente olha um TikTok ali, 60 segundos, e muitas vezes a gente já tem todas essas informações. Então, muitas vezes não existe um pensamento crítico muito bem formado em Um relação àquilo. contexto dentro daquela informação, né? Isso. Então, assim, Porque 60 segundos é Quanto nada, tempo né? demora uma sessão de terapia? Exatamente, pelo menos 1 hora, né? E em 60 segundos a pessoa vai entrar ali, vai ser com, né? Tem todo um comportamento. Você analisa o comportamento da pessoa desde que ela entra para se consultar ali. Com certeza, né? Então, assim, o impacto disso vai ser realmente esses adultos que muitas vezes não têm essa capacidade, né, de se comunicar, de se expressar, e isso com certeza vai acabar afetando as relações. Bom, é comprovado cientificamente que as taxas de depressão e outros problemas de saúde mental vêm aumentando aí a cada dia mais entre jovens e adolescentes, né? E a mídia é tida como o vilão, né? Bom, 100% das redes sociais, a gente sabe que tem coisas boas também, né? Como trabalhar esse equilíbrio aí? Como os pais podem trabalhar esse equilíbrio? Sim, como eu já falei, a gente tem que entender que isso é uma realidade, né? As redes sociais, as plataformas digitais, elas estão aí, elas vão ficar. Então, isso é uma realidade que a gente vai ter que estar sabendo lidar, não só pelos nossos filhos, mas também por nós mesmos. Então, como que a gente pode, né, realmente estar buscando, primeiro, né, inserir isso de uma forma que caiba dentro da rotina, que realmente não venha atrapalhar e que realmente não venha ser um vício, e também o que eu tenho consumido nessas redes sociais. Qual tem sido o conteúdo? Então, é preciso realmente esse pai e essa mãe ter esse olhar atento em relação ao que tem sido consumido. E acho que isso pode começar até mesmo com a gente, né? Qual tipo de conteúdo você tem buscado quando você abre o seu celular? Você tem buscado realmente para poder interagir com o outro e para realmente buscar alguma coisa que vai ser enriquecedora? Ou você tem deixado a sua vida de lado, né? E você tem se tornado, acho que é uma colocação que é bem interessante, né? E que faz a gente refletir muito. A gente deixa de ser o protagonista e passa a ser o espectador. Então, é isso que a gente não quer, né? Como que a gente pode estar buscando essas ações para voltar a ser o protagonista? Então, como que eu sou o protagonista da minha própria vida? É a partir do momento que eu tô realmente vivendo, é a partir do momento que eu não tô só passando o tempo ali nas redes sociais. É a partir do momento que eu estou produzindo alguma coisa, né? Que eu estou ganhando um conhecimento, que eu estou realmente me conectando com as pessoas, que eu realmente estou desenvolvendo habilidades, né? Então, é uma linha muito tênue entre o que é saudável e o que não é saudável e que vai exigir muito realmente pensamento crítico desse pai e dessa mãe na hora de determinar isso. Ok. O pai e a mãe vai tentar determinar aquilo, né? E quando a criança ou adolescente, ela se fecha e o pai não consegue fazer essa ligação. Aí tá o momento de procurar uma ajuda, né? De procurar aí o profissional, o psicólogo para ter essa ajuda. Às vezes o pai fica como falar, às vezes o pai tem ai meu Deus, meu filho vai procurar né, vou levar meu filho para o psicólogo, né? Tá na hora da gente ver como um avanço, né, intelectual, buscar ajuda, né? Qual é o momento certo e qual o comportamento que o pai vai chegar e falar para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem que ele precisa de uma ajuda psicológica. Sim. É tão interessante isso que você falou, porque realmente é uma coisa que existe, né? Ainda é um tabu. Ainda é um tabu, Eu vejo certeza. pais escondendo de amigos que, né? Que por fazem exemplo, terapia. eu faço terapia, Jesus amado, eu não posso ficar sem terapia, porque é um alívio para a alma, né? Eu acho que a gente falou aqui que o copo enche, tem que esvaziar, porque senão ele derrama. Sim. Com certeza. Então, assim, realmente não entender que realmente é um tabu. Então, por exemplo, se o seu filho está com o pé quebrado,
Né? Você vai esperar para levar na emergência? Você vai esperar para poder fazer uma cirurgia? Então, é entender que a questão de saúde mental, ela não é uma opção, né? A gente precisa entender a saúde mental com a saúde física como uma só, né? Que estão completamente interligadas. Não está fora do corpo, né? Exato, não está fora de nós e não está fora do nosso controle, né? Então, da mesma maneira que demorou-se um tempo para que essa criança, esse adolescente, esteja nessa situação, também vai levar um tempo para que a gente saia dessa situação. Nada acontece de um dia para o outro. Mas precisa existir uma iniciativa, né, principalmente por parte dos pais, dos responsáveis, para que essa transformação ocorra. Então, é como você falou, né, proporcionar esse espaço de conversa, de aceitação, proporcionar o diálogo. Então, muitas vezes essa iniciativa ela vai partir até mesmo da escola, né? Porque hoje grande parte das nossas crianças e adolescentes eles frequentam a escola. Então, a escola ela entra como um papel muito grande na hora de identificar como que isso tem impactado. Poxa, olha, mãe do fulaninho, pai do fulaninho, essa criança tem trago o celular, tem utilizado de tal e tal forma, né? Muitas vezes, de forma não opcional, essa criança vai estar conversando com um counselor dentro da escola. Então, muitas vezes, essa demanda chega até mesmo da escola. A escola identifica para você. Né? E aí, além de proporcionar, né, o que é muito positivo aqui, né, já que nós estamos falando da realidade das escolas aqui dos Estados Unidos, o que é muito positivo é que realmente essas crianças têm acesso, né, aos counselors, né, que nós chamamos, que são terapeutas que estão dentro das escolas. Então, realmente aproveitar essa oportunidade, né, promover esse acesso e não a essas olhar crianças. Isso como que meu filho vai se sentir rejeitado, porque eu acho que, como você falou, né, tá com o pé quebrado, procura um ortopedista, senão aquilo vai virar uma infecção, né, e vai generalizar e vai chegar aí ao ponto, né, de ser algo tratado bem mais difícil, Com né, certeza. e a saúde mental a gente passa às vezes despercebido e vai crescendo e vai se tornando uma depressão, vê gente tirando aí a própria vida, né, que é algo que eu falo que a saúde mental, nós falamos aqui que é um tema tão vasto, né, Muito. Assim, falar por etapas, mas que começa pouquinho e a gente não dá atenção, né, Stephanie? Eu agradeço muito aí nós apenas iniciamos esse tema, né, falando sobre a criança e o adolescente, mas é um tema muito amplo e nós vamos voltar a falar sobre essa evolução do problema e como podemos tratar esse problema, porque a saúde mental não tratada é um problema, né? Muito obrigada aí pela sua presença e por discorrer muito bem aí sobre o tema. Com certeza, obrigada a você pela oportunidade. Bom, nós falamos com a psicóloga Stephanie Vinhal sobre saúde mental e rede social. É um tema ainda que nós vamos falar muito, porque apenas iniciamos esse processo de conversa, né? São debates que nós vamos ter, porque realmente é impossível fugir da realidade. A rede social, a mídia é algo que realmente vem impactando aí nossas crianças e adolescentes e mudando o comportamento desses jovens para se tornarem adultos. Então, realmente é um debate importante. Eu gostaria de convidá-los aqui para estar com a gente nas próximas semanas, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, para acompanhar temas como esse, que vão de encontro à sua necessidade. Obrigada e nós voltamos semana que vem. Não perca a entrevista aberta.